Primeiramente, eu queria começar falando um pouco do que é a HL7, né? Health Level 7. Primeiro, é uma organização que desenvolve padrões, né? Uma organização composta ali principalmente por voluntários de todo mundo que contribuem para o desenvolvimento desses padrões em saúde, e eles têm algumas reuniões ali recorrentes dos grupos de trabalho, fazem conferências. Então, se você quiser gostar, se tiver interesse em participar do desenvolvimento e até das discussões sobre o desenvolvimento desses padrões aí de cuidado de saúde, você pode se filiar à HL7 e participar. Então a HL7 em si, ela não é um padrão de interoperabilidade, ela é a organização que desenvolve os padrões. Existe uma certa confusão por causa do nome, né? Principalmente ali baseado na história da HL7, né? Já existe há muito tempo. A própria organização ela foi fundada em meados dos anos 80, né? Lá no século passado, e desenvolveu múltiplos padrões de saúde, e um dos padrões de maior sucesso foi nomeado de HL7 versão 2. Então muita gente fala apenas HL7, mas é HL7 versão 2. O padrão ele foi publicado ali no final, acho que a primeira versão, né, como a gente pode ver na linha, a primeira versão foi publicada em meados ali dos anos 80, e ele tem sido usado em todo o mundo por muito tempo, né? Em quase todos os países do mundo você vai ter organizações utilizando o padrão HL7V2 até hoje, né? Então, por isso que até hoje é o que é utilizado com mais frequência para essa troca de dados na área de saúde. Mas o HL7 ele produziu muito mais do que apenas a versão 2, né? Como a gente pode até verificar aqui. Eles produziram também o CDA, tem a versão 1, a versão 2 e o HL7 versão 3. E mais recentemente aí o filho mais novo dessa família, que é o Fire. Para quem nunca viu aí como é o HL7V2, né, esse é um exemplo de uma mensagem, né? O HL7V2 ele é baseado em mensagens. Então a gente tem aqui, cada linha representa um segmento, então o MSH seria ali os metadados, né, o cabeçalho dessa mensagem. Aqui temos a linha, né, que é chamada de segmento, né, o PID, que tem as informações do paciente, e no PV1 aqui algumas informações relacionadas a esse evento de saúde. Cada uma dessas informações ela tem um delimitador, né, como a gente pode verificar aqui, tem um pipe que delimita aonde cada informação tem que ser posicionada. Então a gente tem alguns pipes aqui vazios, né, sem nenhuma informação, provavelmente são as informações que não são obrigatórias, não são ali necessárias para fazer essa troca de informações em saúde. Então, como era ali o velho mundo de interoperabilidade com HL7V2? Nós tínhamos ali algum sistema, né, onde ocorria esse evento, e aí a ocorrência desse evento era o gatilho para ele enviar mensagens para diversos outros sistemas, e aí os clientes consumirem essas informações. Então era dessa maneira, tinha um gatilho do evento e ele disparava essas mensagens para todos os outros sistemas com os quais ele tinha integração, né? Então, quais eram as necessidades que tínhamos, né? E por que o FHIR nasceu, né? Havia uma necessidade de compartilhar informações por um longo tempo, e aí o HL7V2 ele tem mais de 25 anos. Nós temos tecnologias mais avançadas que podem permitir a troca de informação de maneira mais segura e mais rápida, só que a gente ainda está usando um padrão ali de mais de 25 anos, né? Inclusive até no DataSUS ainda tem sistemas que utilizam tecnologias bem antigas, mas essa é uma outra conversa.
Então também tinha pressão ali crescente para ampliar o escopo do compartilhamento entre as organizações e até mesmo entre fronteiras, né? Como a gente faz esse compartilhamento utilizando tecnologias atuais, sendo que o padrão ele já é antigo. Nós temos várias aplicações móveis baseadas em nuvem que devem ser mais rápidas, que precisa de integração ali em tempo real e não receber apenas a informação quando ocorre um evento, ter que gravar e depois ter que esperar outra informação ser gerada, né? Hoje em dia a informação ela tem que acontecer ali em tempo real. E com relação aos outros padrões, né? Como eu falei, o V2 é antigo e limitado, o V3 ele é lento e complexo, o CDA ele tem sucesso, mas também é limitado e complexo, e nada assim é adequado para fazer uma integração leve, né? Aquela integração que a gente precisa para a web atualmente. Então, qual é essa nova visão? Tecnologias atuais, aplicativos mobile, wearables que monitoram sua saúde ali o tempo todo, aplicações web, data lakes e esse sistema, né, de registro eletrônico em saúde, ele pode então ter uma API ali que não apenas vai enviar informação, mas ele pode receber informações e também receber consultas. Então é uma via de mão dupla. Deixa de ser uma via de mão única, onde eu tenho um gatilho que dispara ali, né, o famoso broadcast ali, e passa a ser uma via de mão dupla, onde as informações ficam trafegando ali em tempo real. E assim nasceu o FHIR. FHIR é o acrônimo ali para Fast Health Interoperability Resources, né? Fast de rápido, que a intenção é que ele seja rápido para projetar e implementar, mas isso muitas vezes não é uma realidade, né? E aí, com a experiência, vocês vão perceber isso. Saúde, né? Health de saúde, que é por isso que nós estamos aqui. Interoperability, que ele tem que ser interoperável, então idem ao de cima. Resources, né, que são os recursos, que são blocos de construção, e vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Então a história do HL7 FHIR. A primeira versão ali em meados entre 2011 e 2012, né, foram realizadas conectatonas, saiu ali uma versão oficial, DSTU1, mais conectatonas, DSTU2, STU3, e a única versão normativa, e aí você que se refere ali ao grau de maturidade, é a R4, que ela saiu em 2018. Depois teve a R4B, a R5 saiu esse ano, só que ela ainda não tem o status de normativa, né? E aí ele já tem previsões aí para lançar e sempre avaliando e lançando novas versões. Então qual que é a filosofia de design do FHIR? É a simplicidade. Ele foi projetado para ser simples, fácil de entender e de implementar, modular. Ele é composto pelos módulos independentes, que eles podem ser usados combinados, separadamente. Você vai verificar a sua necessidade e vai utilizar ele da melhor maneira possível. A interoperabilidade, então ele tem que promover, foi projetado para isso, né, para promover a interoperabilidade entre diferentes sistemas, permitindo o compartilhamento eficiente dessas informações. Orientado a recursos, né, que são os blocos de informações, as unidades individuais de dados com identificadores únicos, que permite uma abordagem assim padronizada para a gestão e a troca dessas informações. Baseado na web, ele utiliza as tecnologias já estabelecidas, REST, HTTP, os formatos XML e JSON, então ele facilita demais a troca, a integração dessas informações entre os sistemas. Hoje é difícil você ver qualquer sistema que não trabalhe com microserviços, APIs, formato JSON, então o FHIR ele se encaixa perfeitamente nisso, né? Legibilidade humana, ele prioriza a legibilidade humana das suas informações de saúde
Então, o dado ele é compreensível para os médicos, pacientes e outros profissionais de saúde. Um recurso FHIR, vocês vão ver, ele tem um bloco lá narrativo, para que as informações sejam bem legíveis para humanos, mas mesmo no formato JSON ou XML, quando você lê a informação, é fácil de entender o que ela significa. Então esse é um dos benefícios do FHIR. E ele é orientado à comunidade. Ele é desenvolvido e mantido por uma comunidade global. Então tem gente de todo mundo que colabora e ele é projetado para atender as necessidades gerais ali de saúde. Ele não foi projetado para um caso de uso específico. Então ele é projetado de maneira que atenda aos requisitos da comunidade em geral. Os recursos FHIR, né? O que são os recursos FHIR, então? Eles são pequenas unidades, né, logicamente, discretas de troca, né? Eles têm um comportamento e significado definidos, uma identidade e localização conhecidas, e eles representam ali uma menor unidade de transação. E claro, eles têm que ser do interesse para a área da saúde. Então, o que se costuma dizer é que os recursos FHIR são várias pecinhas de Lego. Ali são os bloquinhos, ali as pecinhas de Lego que você usa para montar ali o seu caso de uso. Então, quando você entra na página, né, do FHIR, você vai ver a página inicial deles. Ele inclusive ele é dividido ali entre as caixinhas, né, com os seus bloquinhos ali que tem uma similaridade, né? Então eu tenho ali a parte de Implementer Support, de segurança e privacidade, de conformidade, terminologia, e aí todos os bloquinhos ali que fazem parte daquela caixinha, né, de terminologias, administração, então tem Patent, Practitioner. Então ele é dividido justamente como essa caixinha aqui de Lego que tem os seus bloquinhos semelhantes, né? Em uma outra página ali da especificação do FHIR também é possível ter uma outra visualização desses recursos, e aí vai ter algumas informações aqui do lado, como algum número ou essa letrinha N. Quando tem isso se refere, né, ao grau de maturidade do recurso. O N significa que já é um recurso normativo, então ele pode até ter alguma alteração no futuro, mas não vai ser uma alteração substancial. E os outros níveis de maturidade é que conforme ele vai evoluindo, sendo utilizado, sendo implementado por várias organizações, ele vai aumentando de nível. Então os níveis vão de 1 a 6, e dependendo ali do nível de maturidade, se ele já foi utilizado por mais de uma organização e publicado que obteve sucesso, ou se já foi utilizado em mais de uma organização, em mais de um país, aí ele vai subindo, né, o grau de maturidade até ele se tornar normativo. Então, quando a gente entra ali num recurso, por exemplo, o Patent, a gente vai ver ali quais são as informações, ele vai mostrar a estrutura do recurso, quais são as informações ali que, baseado num contexto geral ali de saúde, são importantes ali para identificar um paciente. Então, você vai ter o nome dos elementos aqui do lado, algumas flags que elas têm algumas indicações, se esse elemento se ele tem alguma restrição, se ele deve aparecer quando você busca pelo mínimo de informações do recurso. Temos a cardinalidade, que se refere à obrigatoriedade, à quantidade de vezes que esse elemento pode ocorrer, né? Então, o primeiro item aqui, ele é 0 ou 1, se refere a se é obrigatório ou se é opcional. E aqui o segundo pode ser 1 ou asterisco, que se pode ocorrer mais de uma vez,
uma única vez, perdão, ou mais de uma vez. E se for zero aqui, significa que esse elemento não é utilizado, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente na hora de falar sobre os perfis. Então, qual que é a anatomia, né, de um recurso FHIR? Aqui tem um exemplo em XML. Eu acho o XML um pouco mais chatinho de ler, eu gosto mais do JSON, mas aqui dá para entender a estrutura dos recursos. Então, o primeiro bloco de informações aqui é a identidade do recurso, é o patent, e os metadados dele. Depois a gente tem, como eu falei, né, a narrativa, né, que é legível para humanos, e tem até tá em código HTML aqui. Então é um resuminho de todas as informações que vão estar contidas dentro desse objeto, desse recurso. Extensões, né, as extensões a gente também vai ver um pouquinho, mas basicamente as extensões são informações, né, são dados que eles são necessários para determinado contexto ali de saúde, mas que eles não fazem parte da especificação base do FHIR. Então, se você tem um elemento, um dado, que ele faz parte do seu contexto de saúde, ele é necessário para a continuidade do cuidado em saúde, mas ele não faz parte da especificação base, você criou uma extensão para ele. Um bom exemplo que a gente tem, que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é o exemplo de raça e cor, né? Para isso devem ser criadas extensões, porque não faz parte da base do FHIR. E, por último, nós temos ali os dados padrão ali do FHIR. Então, tem o identificador, o nome, o gênero, data de nascimento, etc. E quais são os paradigmas, então, para intercâmbio das informações dos dados, né, do FHIR, para a gente ter, de fato, a interoperabilidade? O FHIR ele foi projetado para suportar uma ampla variedade de contextos, né, e várias arquiteturas, então, que são chamadas aí dos paradigmas de intercâmbio, para esses diversos padrões aí de compartilhamento de informações que tem na web. Então, o FHIR tem o REST, mensagens, documentos e serviços, né? Então, o REST pequeno, leve, baixo acoplamento, depois vocês vão estudar isso com mais profundidade. Mensagens são múltiplos recursos ali em uma única troca de informações. Documentos são múltiplos recursos agrupados e que suportam persistências. Os documentos eles têm um significado, eles representam alguma coisa. E na RNDS são utilizados documentos para troca de informação. E você pode ter uma combinação dos dois, porque até que utiliza-se o REST, né, mas o padrão dos dados a ser recebidos e a ser obtidos na RNDS, eles são em documentos, que são agrupamento de vários recursos em um bundle, que tem uma representação ali de conceitos clínicos. E serviços ali que dão suporte ali para abordar outros requisitos específicos que não são pelos outros. Mas isso aqui é só um exemplo, porque o FHIR ele foi projetado para poder suportar qualquer coisa. O FHIR ele se refere à informação, ao padrão de troca dessas informações. Você, dependendo sua organização, sua nação, pode escolher a arquitetura que melhor te atende para fazer essa troca de informações. Se eu preciso fazer um sistema local, trocar informação com outro sistema local, eu posso escolher qualquer outro tipo de abordagem, desde que o padrão para essa troca de informações seja o FHIR, vai estar em conformidade. Então, como funciona ali o REST, por exemplo, né? Eu não sei se todo mundo aqui é da TI, eu sou da TI, mas
Também não conheço profundamente, eu vou dar uma explicação bem simples aqui. Basicamente, quando você vai tentar obter um recurso na web, www, né? Você digita ali todo o endereço desse recurso que você quer. No caso aqui, eu quero a página em HTML do Fire. E ele vai estar nesse endereço aqui na web. Então, isso aqui é um GET. O seu navegador pede para o servidor lá retornar a informação deste recurso aqui, que é a página inicial do Fire. Quando você está interagindo com um servidor em Fire, é a mesma coisa. Né? Para você obter um recurso no servidor em Fire, você também vai dar um GET, vai passar um endereço desse recurso que você quer, nesse caso aqui um patent, com esse ID, e ele vai te retornar ali, né? Não vai te retornar uma página HTML, mas vai te retornar em código. E aí você pode definir se você quer receber em JSON, em XML, etc. Mas é basicamente a mesma coisa. E as buscas, né, as pesquisas, elas também seguem a mesma lógica. Quando você faz uma pesquisa no Google, por exemplo, o que a sua máquina está fazendo, o que o seu navegador está fazendo, na verdade, é um GET ali, passando alguns parâmetros para essa busca. E o Google retorna todos os recursos na web disponível, né? E aí, ou no caso aqui recursos, são páginas, né? Etc., documentos que tenham relação com esses parâmetros de busca que você informou. E uma pesquisa num servidor Fire segue a mesma lógica. Então você vai falar, vai passar quais os parâmetros que você quer que sejam localizados dentro do servidor. E aí, no caso, o nosso servidor vai nos retornar um recurso Fire ou vários recursos Fire que contemplem estes parâmetros que você informou aqui nesse GET para o seu servidor. E aí, ok, eu tenho os recursos e tudo mais, eu tenho a especificação. Então, por que a necessidade de perfis em Fire? Bom, vamos lá. Existem muitos contextos diferentes aí na área da saúde e o Fire ele é composto de apenas uma especificação central, né? Que é a especificação base. Então, para cada contexto é necessário que você possa descrever restrições com base de uso, né? E você tem que permitir que essas declarações sejam conhecidas, né? Então, por exemplo, se você tem ali os recursos, que são os bloquinhos de Lego. Você tem os recursos Fire, cada bloquinho representa um recurso. E você pedir para duas pessoas montar uma casa com esses recursos, certamente essas casas vão ser totalmente diferentes. Por quê? Porque existem várias maneiras de você fazer uma representação daquela informação com os recursos Fire. Então, quando você quer restringir, você tem que declarar. Então, para que serve o perfil? Para que os implementadores eles possam restringir ainda mais ou ampliar a especificação para atender necessidades específicas. Então, exemplo, quais elementos são usados ou não, quais elementos são adicionados que não fazem parte da especificação base, no caso ali as extensões, né? Quais os recursos da API que são usados. A minha API vai permitir apenas GET, ou seja, as pessoas só vão fazer pesquisa de recurso. Não vai permitir POST, eles não vão conseguir enviar informações para o meu banco de dados, por exemplo. Então, outro exemplo, quais as terminologias que são usadas, quais são os elementos específicos, as descrições de como esses elementos são mapeados, né, para requisitos e implementações locais. Então, você define um perfil para restringir, né, e adicionar informações baseado na sua necessidade. Por quê? Porque a minha necessidade específica aqui de informações em saúde pode não ser a mesma, por exemplo, da Indonésia.
Então, nós temos contextos diferentes, informações de saúde diferentes, temos informações aqui que para realizar o cuidado em saúde são muito relevantes, que para eles talvez não possam ser. Como eu falei, por exemplo, da raça e cor. Então, o que são os perfis, né, em FHIR? Então, o recurso, as extensões, as suas restrições e regras, é igual ao perfil. Quando você cria isso, você está criando um perfil. Criou uma extensão, pronto, você já não é mais o patent base do FHIR, é um perfil que você criou. Então, como você faz, então, para declarar para o mundo as suas regras, as suas restrições e as extensões que você utiliza ali no seu contexto local de cuidado em saúde? Através dos guias de implementação em FHIR. O que são os guias de implementação? É a documentação, basicamente. Porém, eles são legíveis por máquinas e humanos, eles contêm todos os perfis necessários ali para um caso de uso específico. Eles podem ser usados para validação, gerar código e até mesmo para criar interface de usuário, porque se vocês lembrarem lá da estrutura de patent, ele já mostra quais os blocos de informações quais blocos de informação tem conexão um com o outro. Então, a partir disso, já facilita até mesmo a criação das interfaces de usuário. Então, os guias de implementação, eles fornecem a interoperabilidade sintática e semântica. Por quê? Porque você vai definir as terminologias que você está utilizando e, claro, tem que ser uma terminologia que não seja uma terminologia própria sua, né? Você tem que utilizar uma terminologia comum a todos. Então, nós temos aí LOINC, SNOMED, fugiu aqui da mente, mas existem várias terminologias que são utilizadas mundialmente e o ideal é que se utilize uma dessas terminologias para que você tenha a interoperabilidade completa. E os perfis também, ali o guia de implementação, ele tem o quê? Os recursos FHIR, que podem ser pesquisados e acessados por meio da API. E o principal, o guia de implementação, eles adicionam o I do FHIR, a interoperabilidade de fato. Porque você tem a especificação base do FHIR, mas não dá, às vezes você precisa de uma informação que não tem lá, então você cria uma extensão, às vezes você precisa restringir uma informação que na especificação base ela é opcional, mas ela é obrigatória para o seu contexto de saúde. Então, quando você cria um guia de implementação, você está garantindo que os implementadores vão saber exatamente quais são os dados necessários para que a interoperabilidade aconteça de fato. E então, encontrando guias de implementação, como a gente encontra aí guias de implementação? Tem o site aqui phir.org/guides/registry, lá tem diversos guias de implementação. Eu espero ansiosamente que o guia de implementação da RNDS esteja aí em algum momento, mas como a gente pode ver aqui, o que já aparece em primeiro lugar é o US Core, né, dos Estados Unidos. Tem a categoria aqui dos guias de implementação e quem são as autoridades que fazem a publicação deles. Então, recomendo que vocês naveguem por lá e conheçam vários desses guias de implementação para aprender um pouco mais.